Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. Esse aqui é você, e esse aqui é você, e esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lá vou eu. Lara, 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 e quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. É isso aí, gente. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando das suas casas, dos seus celulares. Não sei de onde você está nos assistindo, mas quero dizer que você é muito bem-vindo aqui neste culto que nós estamos chamando de Hangout, que é um culto da Aliança junto com o Renotins. Aqui está o pastor Bruno representando o Renotins e nós queremos mergulhar em alguns assuntos. Eu tenho certeza que vai ser um dia incrível, uma noite incrível para a tua vida. Vai ser uma experiência extraordinária, não só de respostas de perguntas, mas de esclarecimento de Deus ao teu coração, para que você entenda algumas coisas que precisam ser ajustadas na nossa ideia, na nossa visão, quanto cristão, quanto filho de Deus. Então seja bem-vindo. Eu estou aqui para compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E assim também, pastor? Boa noite, pessoal. Boa noite, família. É bom estar com vocês aqui. É uma experiência diferente para todos nós também, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Eu acho que o abrir o entendimento para as coisas de Deus é importantíssimo para a vida do cristão. Então, você que está nos assistindo, fique ligado. Tem algumas perguntas muito interessantes que vão ser respondidas, que talvez vai tirar aquela dúvida que você sempre teve. Já quero aproveitar, pastor Renan, pedir para vocês, se inscrevam lá nos nossos canais, no canal da Renotins, que é Renotins IPR, canal do YouTube. Se inscreve lá, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Se inscreva também no canal do Aliança, que está Alianca IPR também. Curta a página do Facebook para você ficar por dentro de todas as informações que tanto a Aliança quanto a Renotins tem, para você não ficar por fora de nada. Você também que não se inscreveu ainda, se inscreveu não? Você que ainda não segue
a gente lá no Instagram, siga a gente lá no Instagram, Renotins IPR, Alianca IPR, e eu não sei se você percebeu, mas eu e o pastor Renan hoje estamos sendo patrocinados pela Puma. Yes. Puma, patrocina nós. É nós, vamos para cima. Então, gente, a dinâmica é a seguinte, nós temos algumas perguntas aqui que serão feitas, perguntas que vocês fizeram, né? Durante a semana a gente abriu algumas caixinhas de perguntas e vocês fizeram algumas perguntas e nós queremos esclarecer baseado naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos. Tá bom? Então vai ser essa dinâmica. Eu vou fazer algumas perguntas, o pastor Bruno responde, ele faz algumas perguntas, eu respondo, mas a gente vai acrescentar um ao outro nas respostas. Pode ser assim? Então vamos lá para a primeira. Primeira pergunta que eu tenho aqui é como foi o batismo do Espírito Santo em vocês, no plural. Então a pessoa perguntou para o pastor Bruno e para o pastor Renan como foi a nossa experiência de batismo no Espírito Santo. Eu queria só esclarecer uma situação, que existe um pensamento teológico sobre isso aí, de duas situações. Existe o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você aceita o senhorio de Cristo na sua vida, você então recebe o Espírito Santo, passa a habitar dentro de você. E eu, particularmente, depois o pastor Renan pode falar se ele também acredita assim ou não, acredito no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, que é quando você recebe os dons. Então, o meu pensamento teológico é esse, tá? Tem esse ponto de vista. Mas o meu aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi o dom de línguas estranhas, eu também recebi o dom de profecias, e Deus me usa desde os meus 8 anos de idade, foi algo incrível. Nós estávamos orando essas vigílias que antigamente a gente fazia no mato, a gente estava numa chácara orando, um grupo de pessoas, e o Espírito Santo me tomou de uma forma que foi incontrolável aquilo que aconteceu, e é literalmente isso que acontece, né? Quando a gente recebe esse batismo, é algo que acontece incontrolável, você é tomado por um poder que você não consegue controlar. Foi algo incrível assim, e eu passei o resto da noite falando língua estranha, e eu não conseguia mais falar a língua normal, a nossa língua mãe. Foi algo incrível assim, que eu me lembro até hoje, e desde então Deus tem nos usado, Deus tem feito com que a gente participe desses dons, que foi entregue lá com os meus 8 anos de idade, há uns bons anos atrás. Essa experiência de impacto, né, de experiência com o Espírito Santo, eu tive algumas, né, encontros em vigílias, eu não lembro ao certo qual a primeira, mas eu tive já experiências de sentir, né, a presença de Deus muito forte, de chegar o físico sentir, né, eu lembro que uma vez eu estava num encontro e alguém estava orando por mim, eu sentia que o meu ventre, né, a minha barriga queimava muito onde a mão do pastor estava colocada, e eu senti uma forte experiência com o Espírito Santo naquele lugar. Mas eu entendo também que o grande impacto do Espírito Santo é aquilo que o próprio nome do Espírito já diz, santidade. Eu acredito muito nas experiências com o Espírito Santo, que são pautadas e que são pontuais, mas a experiência mais incrível do Espírito Santo habitando em nós é essa transformação de alguém corrupto, alguém que tendencia ao pecado, ser liberto disso à medida em que ele experimenta essa experiência de agora ser a morada do Espírito Santo, e ele vai te desprendendo, te tirando desse lamaçal do pecado, e a Bíblia vai dizer que nos transportando para um reino de graça, de amor, de misericórdia. Mas eu quero falar sobre uma experiência específica que eu tive já no seminário. Eu estava em Lagoinha, no seminário do Diante do Trono, e eu lembro que eu estava num ambiente como esse, a igreja, e bem grande, né? O salão era enorme, e eu estava lá no fundo, e eu levei um amigo meu para receber uma oração, pastor Bruno. Foi engraçado, porque assim, eu achava que eu já estava tranquilo, estava liberto, estava tudo certo, então eu estava mais ajudando esse meu amigo, que eu sabia que ele tinha algumas questões para ser resolvida, e eu estava ali intercedendo por ele, enquanto um pastor orava por ele, eu estendia minhas mãos atrás, né? E eu, em algum momento, alguma coisa desligou, né? Eu literalmente apaguei. Eu não lembro das 2 horas à frente dessa experiência, desse momento.
Eu lembro que umas 2 horas depois eu acordei já no púlpito da igreja. Tinha uma cruz de madeira e eu estava abraçado a essa cruz e chorando copiosamente. Foi uma experiência muito incrível, porque eu acredito que todo encontro e toda experiência que nós temos com o Espírito Santo é transformadora. E eu sei que naquele momento o Senhor estava me curando acerca de algumas feridas profundas que eu já achava estar liberto e, na verdade, eu precisava dessa experiência. Foi incrível, foi um momento assim que eu lembro dos detalhes de tão importante que foi na minha caminhada. Então, talvez não foi a primeira, mas a experiência que mais me marcou foi essa. Eu acho que é exatamente isso, né? É entender que a maior experiência que a gente pode ter com o Espírito Santo é a transformação de vida, né, pastor Renan? É a transformação que a gente tem por completo. É lógico que os dons e as experiências são incríveis. Ver foguinho no meio do mato, né? Tem muita gente que, nossa, eu quero ir orar no meio do mato só para eu ver o foguinho acendendo. Gente, acende mesmo, é real, o fogo é real, ele é palpável. Mas mais do que isso, a experiência com o Espírito Santo de transformação de vida, essa sim deve ser considerada, talvez não, com certeza a maior experiência que um ser humano pode ter, né, pastor Renan? Só para concluir, você que está assistindo aí, talvez você diga, eu não tive uma experiência com o Espírito Santo, porque a gente acha que experiência com o Espírito Santo é falar em línguas, e não é. Às vezes a tua experiência com o Espírito Santo é outra coisa. Deus talvez não tenha para ti a experiência do dons sobrenatural, ou do dom de línguas estranhas. Talvez é outra experiência, de outra forma. Então, não se sinta pressionado. O batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, é cair e ir para uma outra dimensão. Não tem nada a ver com isso. Cada um tem a sua experiência pessoal e no tempo oportuno o Senhor vai te dar também a possibilidade de experimentar disso, que é muito bom, mas não é o mais importante. Como a gente já falou, o mais importante é transformação à medida em que o Espírito se move em nós. Verdade. Vamos lá agora uma pergunta para o pastor Renan. Pastor Renan, é normal eu achar, isso foi mandado por vocês, é normal eu achar que nunca vou me casar com uma pessoa da igreja porque as pessoas só pensam em dinheiro e beleza? Primeiro lugar, eu até anotei aqui, eu queria responder de forma bem clara e objetiva. Em primeiro lugar, você não precisa casar com alguém da igreja. Você precisa casar com alguém de Jesus. Porque nem todo mundo que está na igreja é de Jesus. Então a gente tem a impressão de que eu tenho que casar com alguém da igreja, mas não entende que, de fato, o que importa é quem é a pessoa, se ela tem princípios, se ela condiz com a realidade do evangelho, se o comportamento dela também corresponde às expectativas dos céus. Então, você não precisa procurar alguém da igreja. Você precisa procurar alguém de Deus, alguém de Jesus. E se alguém na igreja estabelece prioridades acerca do namoro e do relacionamento em beleza e dinheiro, essa pessoa está mostrando que ela não é tão de Deus quanto parece. Porque eu acho, pastor Bruno, que alguém que tem vida com Deus, ela nunca vai pautar a possibilidade de namorar alguém por aquilo que ela tem como aporte físico ou financeiro. Eu acho que, em primeiro lugar, lógico, ela vai perceber se a pessoa é de caráter, se a pessoa é uma pessoa de Deus, se ela corresponde às expectativas de um homem, de uma mulher de Deus. Agora, se alguém não te enxerga dessa forma, meu irmão, talvez a resposta para ti é que essa pessoa não seja tão de Deus. Ainda que a gente tenha a possibilidade de escolhas, né? Eu posso escolher, você pode escolher, eu já escolhi, eu não posso mais, né? Eu já escolhi, é só uma vez. Então, cuidado para você não errar, Chupa tá? essa manga aí. Então, acerta como eu acertei, pastor Bruno acertou. Então, já respondi. Não procure alguém da igreja, procure alguém de Jesus. Em segundo lugar, se alguém tem procurado na outra pessoa apenas por aquilo que ela tem financeiramente, ou até mesmo beleza, significa que essa pessoa talvez não seja uma pessoa de Deus. É isso? Uma pergunta aqui, pastor Bruno, importante, eu quero fazer aqui, ó. Como faço para transmitir a unção para o meu irmão? Vamos lá. Gente, antes de eu responder essa pergunta,
pelo que eu creio. Eu quero que você entenda que, à medida que você entende determinadas situações, isso não diz que você não é salvo, tá? À medida que você entende isso como algo que você crê, não influencia na sua salvação. Eu, Bruno, particularmente, por já ter estudado ambas as situações, eu, Bruno, particularmente não creio na transferência de unção. E aqui hoje nós já conversamos, né, pastor Renan, sobre essa situação. Nós divergimos um pouco do que nós acreditamos, mas também acaba sendo quase que a mesma coisa. Por quê? Muitas pessoas que acreditam na transmissão de unção, o meu entendimento é que elas se baseiam muito na ideia do profeta Elias e do profeta Eliseu. E o Bruno, estudando, eu concordo muito com o bispo Walter McAllister, quando ele diz que isso é literalmente a transferência de unção, ela acaba sendo uma porção dobrada do que Elias tinha vivido para Eliseu, porque Eliseu vai dizer que ele quer uma porção dobrada de Elias, e quando ele pega o manto, realmente é uma porção dobrada, literalmente, porque nós temos 7 milagres realizados por Deus através da vida de Elias, e Eliseu são 13 milagres mais um quando ele morre. Então ele é realmente a porção dobrada. O porquê que eu entendo isso? Porque eu não posso trazer algo veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, para hoje, sem que ele passe pelo Novo Testamento. E eu não vejo no Novo Testamento essa transferência de unção. Por isso, eu, Bruno, particularmente, não creio nessa transferência de unção. Hoje nós estávamos conversando, né, junto com o pastor Renan e o pastor Tilica também, e eu entendi o que eles falaram, e eu realmente pensei nisso. Não acredito na transferência de unção, mas eu acredito na oração em que um faz pelo outro para que Deus haja no outro da mesma forma que tem agido nele, mas não literalmente nessa transferência de unção mesmo. Esse é o meu posicionamento teológico diante dessa pergunta, tá, pastor Renan? E eu queria que você também dissesse para nós o seu ponto de vista a respeito disso. Não, acho que a gente pensa igual, porque transferência foi uma coisa que eu até comentei. Transferência é eu pegar da minha conta e mandar para a sua. Ou seja, quando eu mando para a sua, eu fico sem. Exatamente. Então não tem transferência, até porque o Espírito se move de forma multiformes. Deus, ele age em mim diferente do que age em você, mas em casos específicos. Eu já vi muita gente orando para que Deus fizesse na vida dessa outra pessoa como ele fez na minha, ou como ele se move em mim. Nisso eu acredito. É como se eu orasse pelo Lucas e dissesse: Lucas, que Deus use a tua vida como use a minha, que Deus te levante como me levantou, que Deus te use para pregar às nações, e profetizo na vida do Lucas ou na vida do Bruno aquilo que Deus está fazendo na minha vida, talvez até de forma mais extraordinária. Mas eu não posso dizer que eu tenho a capacidade e autoridade para dizer que aquilo que Deus tem feito em mim, que o Espírito fazendo em mim, saia de mim e vá para o Bruno. Isso eu acho que não existe, tenho quase certeza, biblicamente falando. Então, eu acho que as ideias são parecidas. Por que eu acho isso? Eu acho que isso vai ser de crescimento muito grande para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, pastor Renan, que estão nos assistindo. Por quê? Porque nós estamos vivendo muito pautado de YouTube. E hoje, essa semana, quando a gente estava estudando sobre isso, eu estava estudando sobre isso, que eu entrei e eu vi vários textos e pessoas explicando. Eu vi muita gente falando disso, dessa transferência mesmo, sabe? Se eu sou profeta, então em nome de Jesus o Renan vai ser profeta. Não, eu acho que não é assim, entendeu? Eu não estou transmitindo aquilo que eu tenho para ele. Eu não consigo acreditar que nós somos capazes o suficiente de fazer isso. Nós não temos esse poder, porque o que nós recebemos vem de Deus, e eu não posso transmitir aquilo que Deus me deu para outra pessoa. Eu posso orar para que Deus faça nela aquilo que ela faz em mim. Então tome muito cuidado com o que você assiste na internet. Eu acho que nós pensamos igual. É muito difícil, porque a pergunta foi literalmente essa: como eu faço para transferir a unção para o meu irmão?
Eu não posso transferir a minha unção para o meu irmão, mas eu posso orar para que ele viva o que eu estou vivendo, né? Eu acho que seria bem isso aí, mais ou menos, né, pastor? E depende também de como essa pessoa se comporta. Como que eu vou transferir unção para quem não tem capacidade de receber unção, né? Deus sempre, quando faz algo em alguém, ele está liberando um destino para que esse destino vá além dessa pessoa. Deus nunca vai me capacitar de unção nenhuma se eu não me interesso pelo destino profético dessa unção. Quando Eliseu pede a Elias porção dobrada, ele está pedindo para um cumprimento profético. Então não adianta você querer a unção do outro irmão, se você não tem interesse no cumprimento daquilo que o Senhor quer fazer na terra. Então, é mais ou menos isso. Unção só é transferido, eu só posso orar para que o outro receba daquilo que eu tenho recebido, se o outro tem essa capacidade de receber e cumprir o chamado que o Senhor tem e quer fazer na vida de cada um de nós. Eu acho que essa aqui, pastor Renan, é a dúvida de muito jovem ou adolescente, né? Jogar LOL é pecado? Jogar LOL é pecado. Jogar qualquer coisa é pecado quando esse jogar excede o tempo em que você gasta com o Senhor. Se o LOL não te tira do tempo com Deus, se o LOL não te tira da oração, se o LOL não te tira da leitura da palavra, eu não enxergo como um pecado, nem LOL, nem futebol, nem nada. Porque às vezes a gente seleciona o que é pecado e o que não é. Por exemplo, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de jogar futebol. Jogar e assistir futebol não é pecado, mas jogar LOL é pecado? Por quê? Às vezes o cara não assiste futebol e não joga, ele gosta de jogar um LOL. Mas quando é pecado? Quando eu passo mais tempo assistindo futebol do que lendo e orando, lendo a palavra de Deus. Aí se torna um pecado. Tudo em que eu coloco em lugar de destaque na minha vida se torna pecado, porque eu coloquei num trono no qual já deveria estar sendo ocupado pelo Senhor na minha vida. Então jogar LOL, jogar qualquer coisa aí, gamer, futebol, PS, se torna pecado, meu irmão, quando você está fazendo isso de forma incontrolável, você tem gastado o tempo que deveria estar orando, jejuando, lendo a Bíblia e jogando. É um pecado, se tornou um pecado na sua vida, com certeza. A gente acaba fechando, né, numa caixinha aquilo que a gente gosta. Provavelmente a pessoa que perguntou gosta muito de LOL, mas se fosse o pastor Bruno ou o pastor Renan, seria futebol. Se fosse algum outro, seria Free Fire. Então, tudo que te afasta de Cristo, eu falo isso para os adolescentes muito, pastor Renan, tudo que te afasta de Cristo, tudo aquilo que toma o seu tempo e toma o tempo de Cristo na sua vida, se torna pecado. LOL, Free Fire, futebol, namoro, seja o que for, isso vai se tornar pecado por tomar o espaço de Cristo na sua vida. Show demais. Antes de ir para a próxima pergunta, pastor, vamos fazer o seguinte, não sei se você já comprou as nossas camisetas, não sei se você já comprou a agenda do Aliança, tem caneta, está rodando aí no seu vídeo, você pode escolhe a sua, entre em contato com esse WhatsApp aí, a Mona vai te passar todos os detalhes, tem aí também a conta do Pix para você fazer a transferência, garantir a sua camiseta, que são as últimas unidades dessa coleção. Então, se não for agora, você corre um grande risco de ficar sem. Então, vamos cantar mais um louvor? Como é que vocês estão aí? Vamos para cima? À medida em que o louvor canta aí, já escolhe a sua camiseta, já faz o Pix, já fala o tamanho, e durante a semana a gente vai te entregar aí na sua casa, você vem aqui buscar no escritório da igreja. Para cima. Suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O
teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. O vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos. Essa é só pros dinossauros. Momento nostalgia aliança. Fui lá, rapaz, Meu há uns 18 anos atrás, cara. Meu Deus. Já era nascido, Luca? 18, 20 anos atrás? Tá bom. É isso aí, anos 2000. Meu, 2000. Meu, nem falava ainda. Bom demais. Tá bom. Vamos continuar aqui, galera. Tem uma pergunta aqui muito interessante. E eu queria fazer essa pergunta para o pastor Bruno. Na verdade, vocês fizeram, eu queria aqui passar para ele. O que fazer ou falar para uma pessoa que já foi da igreja e saiu por conta de coisas que aconteceram lá? Bom, o primeiro ponto, pastor Renan, dessa situação, que eu acredito que 90% das pessoas que saem da igreja são por esse motivo, por determinados acontecimentos dentro da igreja, mas eu acho que essas pessoas, pastor Renan, elas esquecem que a igreja é feita de pessoas. Todo ser humano é falho. E quando nós damos mais importância para as falhas do ser humano do que para o que Cristo tem feito no meio do seu povo, eu diminuo Cristo e eu aumento a importância do que as pessoas fazem para mim. Eu não tenho o que falar. Eu acho que mais do que falar é você tentar mostrar para essas pessoas que uma igreja ela é feita de pessoas falhas. E uma vez eu vi alguém dizendo, é mimimi esse negócio de que igreja é um hospital. E realmente é um hospital cheio de pessoas mentirosas, cheio de pessoas que cometem pecados, que fazem um monte de coisa, mas estão procurando melhorar. E quando eu entro dentro de uma igreja e eu começo a olhar para pessoas, a chance de eu deixar a igreja, ela quase que triplica. Porque eu enxergo o defeito das pessoas. Não é porque eu, pastor Bruno, pastor Renan, estamos aqui à frente, pregando sexta, sábado e domingo, que nós não temos as nossas falhas. Nós também falhamos. E o que você que me fez essa pergunta deve dizer para essa pessoa que saiu por conta de acontecimentos dentro da igreja, é que ela deve vir e olhar para Cristo. Se eu não me engano, Hebreus capítulo 2, verso 12, ou ao contrário, nem me lembro se é Hebreus agora, mas diz assim, que os nossos olhos têm que estar fitos na cruz. O meu olho deve estar fixo na cruz de Jesus, porque quando os meus olhos estão em Cristo, as demais coisas já não me fazem tanta importância. Pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas que causam problemas. Então, o que nós devemos dizer para essas pessoas é que os nossos olhos devem estar voltados para Cristo e entender
que do nosso lado vai ter uma pessoa tão falha quanto a gente. Porque se eu olhasse para dentro de mim mesmo, isso é algo até retórico, mas se eu olhar para dentro de mim mesmo, nem eu fico dentro da igreja porque eu conheço quem é o Bruno. Mas Jesus me transforma todos os dias. A ação do Espírito Santo me faz ser uma pessoa diferente. Por isso que eu continuo na igreja, porque os meus olhos estão fixos em Jesus, não estão fixos nem em mim e nem nas pessoas que estão do meu lado, né? Eu já vi gente na igreja e não ser de Deus, mas ao contrário, eu nunca vi. Eu nunca vi gente em Deus, em Jesus, fora da igreja. Até porque igreja não é o que me mantém em Jesus. Igreja é apenas um cumprimento de uma ordem, que nós deveríamos congregar, nós deveríamos estar juntos, né, em adoração, em rendição. Então, a ideia é basicamente essa mesmo. Se eu estou em Jesus, se os meus olhos estão em Jesus, as pessoas podem falhar comigo, eu posso falhar com as pessoas, porque eu entendo que a dificuldade que o Bruno tem talvez não seja a minha, mas a minha talvez não seja do Bruno. Então a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades e liberar um espaço chamado perdão. Perdão diário é o que nos mantém firmes no Senhor, na igreja, na família ou em qualquer outro ambiente. Então, perdoe, meu irmão, e volta para Jesus. Querido, perdoar é abrir espaço no coração para ele ser magoado de novo. Se você tiver isso na sua cabeça, você vai entender que o perdão é diário. Pastor Renan, uma pergunta muito interessante que eu acho que a maioria dos jovens tem essa dúvida é: existe pessoa certa? Ou existe a pessoa que se torna certa? Isso falando sobre relacionamento. É uma continuidade daquilo que a gente já falou na primeira resposta sobre relacionamento, né? Existe a pessoa certa para que eu namore, para que eu case? Sim. Existe. Mas não é essa pessoa que você acha que Deus vai mandar e um dia vai cruzar a sua vida e Deus vai falar assim: olha ali, filho, eu guardei essa pessoa para você todo esse tempo. A gente é meio fantasioso em relação a relacionamento. E não é assim que funciona. A Bíblia vai falar que existe sim a pessoa certa. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, a respeito de julgo desigual. Você já ouviu essa palavra, mas eu garanto que muitos de nós nem sabem o que é um jugo. O que é um jugo? Jugo é um pedaço de madeira que faz com que um animal se una ao outro, para que eles puxem uma carroça numa mesma direção, com o mesmo propósito e dividindo o mesmo peso. Então, jugo desigual é sim um relacionamento de alguém que crê no Senhor com alguém que não crê no Senhor, é óbvio, porque em algum momento você vai carregar mais peso do que ele e você não vai conseguir sustentar muito tempo isso, ou ele vem para Jesus ou você vai para longe de Jesus. Mas também existe um jugo desigual que a gente nunca conversou sobre ele. Sabe qual é? É o jugo desigual de propósito, de ideias, de sonhos, porque nós estamos salvos em Jesus. Amém. Vamos para o céu. Mas não significa que aquela pessoa tenha a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo compromisso, a mesma direção que você tem. Então você insiste em um relacionamento entre duas pessoas de Deus, eu estou falando agora, duas pessoas convertidas em Jesus, salvas em Jesus, e que se elas se relacionarem, elas estarão em julgo desigual. Por quê? Eu vou querer fazer aquilo, e ela vai querer fazer outra coisa que difere muito daquilo que eu quero fazer. Então o que vai acontecer? Vai pesar. Vai ser julgo desigual. Então existe a pessoa certa, pastor Renan? Existe. Mas quem vai fazer essa análise é você. Você vai perceber, no conhecer a pessoa, no relacionamento, ou talvez até no namoro, será que essa pessoa tem o mesmo ideal que eu? Será que essa pessoa tem o mesmo compromisso que eu? Se não, você vai entrar num julgo desigual. E significa que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Entendeu? Mas não é Deus que vai vir num relâmpago falar: meu filho, não é essa pessoa para você. Não, é você que vai analisar, identificar e perceber, meu irmão. E só é possível isso antes do sim no altar. Porque se tu for lá até diante do pastor e falar:
Sim, meu irmão, é até a morte. Aí vocês tratem de ajustar aquilo que está desajustado, porque é até a morte os separe. E isso o Senhor não negocia. Então, se você casou, talvez você já está me assistindo, está falando, pastor, casei com um jugo desigual. Vamos acertar, vamos cortar a madeira, vamos ajustar os animais e vamos fazer com que essa caminhada de vocês seja mais fácil possível, mesmo com as diferenças de ideais, de sonhos, de projetos, é possível você encontrar felicidade dentro do casamento. Amém? Para você, menino, menina, que ainda não se casou, presta atenção na sua escolha, que isso fará toda a diferença na sua vida. Eu ouvi uma vez dizer que o amor é uma escolha e é realmente, né? Eu posso escolher, eu tenho tempo para escolher. E isso vai. E quando eu escolho certo, que eu entendo essa ideia do julgo, o que realmente ele significa para o amor, para o casamento, né? Que é o relacionamento entre duas pessoas, a chance de dar certo ela duplica. Por isso que também concordo, existe a pessoa certa? Existe, aquela pessoa que você escolher para viver junto com você, diante dos mesmos propósitos, diante de todas essas situações que o pastor Renan falou. Pastor Bruno, é a pergunta mais feita no meio cristão. E eu tenho certeza que você tem uma ideia sobre isso, e talvez eu tenha uma outra também, talvez sejam parecidas, mas a pergunta é a seguinte: somos predestinados a viver determinadas situações? Essa palavra predestinado, ela envolve toda uma situação teológica que nós não vamos entrar aqui, porque em tantos anos ninguém resolveu, não vai ser pastor Bruno e pastor Renan que vai resolver. Mas ela é muito complicada. Quando se diz respeito à salvação, eu tenho o meu pensamento. Se você quiser, um dia a gente conversa, eu te falo. Mas a respeito de ser predestinado a viver determinadas situações, eu não acredito. Sabe por quê, pastor Renan? Porque se você escolher namorar uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você que está me assistindo agora, se você escolhe namorar uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você, que não anda no mesmo caminho que você, que não gosta das mesmas coisas que você, e você sabe disso, você é consciente, e mesmo assim você insistir nesse relacionamento, e mesmo assim você insistir em estar com essa pessoa, você é predestinado a passar essa situação? Não, foi você que escolheu. Você sabe que roubar é crime, e se você roubar você vai preso, mas você mesmo assim escolhe ir roubar. A polícia te pega, você vai para a cadeia, você está predestinado a viver essa situação? Não, foi uma escolha sua. Por isso que eu acredito que nós não estamos predestinados a viver determinadas situações, porque na maioria das vezes nós temos o poder de escolha nas nossas mãos. Relacionamento, vida amorosa, própria vida ministerial, porque o próprio Deus não vai te obrigar a viver aquilo que Ele tem para você. Deus tem um chamado pastoral para o pastor Renan, mas ele escolheu não viver isso. Ele escolheu partir para outra situação. Ele vai deixar de ser salvo por isso? Não, claro que não. Ele só vai deixar de viver aquilo que Deus tem para ele. Então eu acredito muito que existem determinadas situações que nós não somos predestinados a vivenciá-las, porque nós próprios escolhemos viver aquela situação. Então, consequentemente, nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que nós escolhemos para nós. Se eu escolho casar com alguém que não faz parte daquilo que eu quero, eu estou fadado a viver um problema que eu próprio trouxe para mim. E quando eu entendo que o poder de escolha em determinadas situações está na minha mão, a gente se livra de metade dos BO que a gente mesmo se arruma. Porque eu e você, nós mesmos arrumamos BO para a nossa vida. Nós mesmos se metemos em enrascada. Quando nós entendemos que nós vamos arcar com as consequências e nós decidimos não viver aquela situação, nós deixamos o BO de lado e conseguimos viver melhor. Entendeu? Então, o meu pensamento é que existem determinadas situações que nós sofremos as consequências porque nós escolhemos viver, não porque nós somos predestinados. Também concordo. Tem situações que acontecem que a gente não tem resposta, gente. E aquilo que está encoberto cabe a Deus. Tem respostas que só Deus sabe. Nós só saberemos na eternidade. Então,
criatura tem que viver como criatura, né? Ter respostas que cabem às criaturas. E tem resposta que cabe ao Criador, e só Ele tem a resposta, e no momento certo Ele trará a resposta ao seu coração, ou talvez não, a escolha dele. Mas tem mais umas 2, 3 perguntas aqui, mas antes disso eu queria falar que nós estamos num culto. Eu sei que você não está aqui no templo, mas você está aí na sua casa, você está diante de uma igreja, você é a igreja, você está aí com a sua família, ou talvez sozinho, mas eu, você, o pastor Bruno, todos os meninos que estão aqui, juntos nos tornamos uma igreja. A palavra vai dizer: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se o Senhor está, meu irmão, nós somos igrejas, unidos com um propósito, de adorar o Senhor Jesus e de compreender acerca daquilo que Ele quer liberar sobre os nossos corações. Então, por ser igreja, eu entendo também que eu devo fazer o meu papel de oferecer a Deus aquilo que me custa, né? Oferecer aquilo, um pouco daquilo que Ele tem me dado, né? E nós estamos falando de oferta, sim, nós estamos falando de oferta, porque o reino de Deus ainda está crescendo, ainda está avançando, e glória a Deus porque você faz parte disso. Deus te escolheu para participar dessa propagação do Evangelho de Jesus. Então eu queria te desafiar nessa hora a fazer uma oferta. Está aí na sua tela um número de Pix, tem aí também um PicPay. Escolhe uma forma de ofertar nessa noite. Lance a sua semente em uma terra que vai, com certeza, produzir muito mais do que você espera. Quero orar por você, ofertante. Quero orar por você também que talvez não tenha a oportunidade nessa noite de lançar sua oferta, mas parece jargão, mas não é. Lance a maior oferta que você possa lançar nessa noite, que é a sua vida, que é o seu coração. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos abençoar todos aqueles que estão ofertando nessa hora, entregando um pouco daquilo que o Senhor tem dado. Nós somos gratos que o mundo está em crise, mas mesmo assim o Senhor tem nos sustentado. O mundo está espantado com as notícias, mas mesmo assim o Senhor tem dado paz aos nossos corações, para que a gente continue sabendo que o Senhor é o Deus da história. O Senhor está no controle, não só das nossas vidas, mas o Senhor está no controle da humanidade. Por isso nós podemos, Pai, confiar no Senhor, de que o Senhor é Deus forte, que jamais perdeu uma batalha, e não será dessa vez que perderá. Nós somos mais do que vencedores no Senhor, e por isso estamos aqui reunidos, Pai, te adorando e glorificando o Teu nome através das nossas ofertas. Receba, e nós a consagramos para o uso do Teu reino, para a expansão da Tua palavra, do Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos cantar? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que
Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. É isso aí, nós estamos já chegando ao final, nós temos a cereja do bolo, uma pergunta aqui para o pastor Bruno, e a pergunta é polêmica, segura essa aí. Tem problema, pastor Bruno, gostar de K-pop sem idolatrar, apenas gostando? K-pop. 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 Sabe o que é K-pop? Eu acho que é aqueles coreanos lá meio esquisitos, não é não? Então, gente, só pra... Tem muita gente... Eu acho que talvez tem bastante gente aí que não vai... K-pop foi algo que aconteceu lá nos anos de 90, 1992, que surgiu lá na Coreia do Sul, que jovens que fizeram esse movimento para eles tirar a censura que a televisão estava trazendo para os jovens e também para motivá-los a carreira que eles estavam escolhendo de sucesso. Mas o K-pop, ele não é um gênero musical. O K-pop, ele envolve rap, reggae, rock, pop, jazz. Ele envolve vários gêneros musicais, e aí é feito o K-pop, E o K-pop, ele é como se fosse uma banda de 10 pessoas que dançam e cantam, e é uma batida legal. Se você depois procura para você ver. É uma batida legal. E não tem problema gostar de K-pop, assim como não tem problema gostar de sertanejo, de rock, de rap, de reggae, de jazz, de samba, de bossa nova. O problema são as letras das músicas. Toda vez que você for ouvir uma música, olhe para a letra. Se a letra tiver uma conotação sexual, se a letra tiver uma conotação ruim, ela se torna pecado e aí ela se torna problema. Porque nós dividimos, né, música secular, música gospel, mas nós não dividimos o trabalho secular e o trabalho gospel. Eu não divido, né? A música é dividida, mas os outros enlaces não. E aí nós acabamos presos dentro disso. Então, gostar de K-pop não é problema. O problema são as letras. E eu vi algumas letras de K-pop que são bem tranquilas, não tem problema nenhum. Então entenda. O problema de todo gênero musical, quando você ouve, são as letras, e não porque ele é cantado por artistas seculares ou não. Então, tome cuidado com as letras e não com o gênero musical. Então, não tem problema gostar de K-pop, desde que as letras não sejam pesadas e que tragam conotação sexual, ou que tragam um problema para a vida do ser humano e que agride aquilo que Deus nos ensina, né? Os ensinamentos de Jesus. É isso aí. Eu não conhecia, não conhece? Você tem cara de que gosta. Lucas cara K-pop. de K-pop aqui, ó. Dá uma ligada. É uma batida legal. É legal. Não é legal. Eu ouvi hoje. Eu achei legal. Eu também penso igual. Eu penso assim, a gente faz muita separação do que é secular, e isso é meio polêmica. O pastor Tilica tá aí, tá. Eu já falei. Você falou. Eu achei corajoso da sua parte, mas eu assino embaixo porque, assim, a gente faz muita separação daquilo que é secular e aquilo que é gospel na música. Isso é opinião minha, tá, gente? Não vai aqui, eu não estou dando legalidade para que você... É aquilo que o Bruno falou, às vezes você está ouvindo, eu sou do Satanás, eu sou putão, eu sou... E tá lá adorando o Satanás lá, aquele moço que canta também, está fazendo isso propositalmente, te lançando para falar ou para profetizar sobre a sua vida coisas que não é do Senhor. Mas a gente faz essa separação, música secular, música gospel. Mas eu garanto que você assiste filme secular. Ou você só assiste filme de volta, né? Como é que é? Os de volta para Arrebatados. Arrebatados, você assiste só filme gospel. Você só assiste série gospel. Milagre. Né? Você não assiste série secular. Então a gente faz essa separação. Música secular, música gospel. Mas filme não. Filme a gente assiste filme secular. A gente assiste filme gospel. E não tem essa carga de pecado. Mas o que é pecado no filme e na música? 50 tons de Satanás. Irmão, não tem como falar que isso é de Jesus. Não tem, velho. Você vai despertar em você algo que vai te
te levar ao pecado, vai produzir um sentimento no qual talvez você não esteja pronto para ter, né? Vontade sexual, às vezes um adolescente lá, 14, 15 anos, assistindo uma série quase pornográfica. Ah, mas é fera, pastor, é de guerra. Cara, de boa. Eu vejo muito pecado em você ver série ou filme ou escutar música que vão te levar a ter pensamentos pecaminosos, vai te induzir ao pecado. Então, tanto música, quanto filme, quanto série, como qualquer outra arte que seja produzida pelo homem, há essa separação daquilo que leva, aquilo que o pastor Bruno já explicou, aquilo que leva e que prega a verdade de Satanás, ou a mentira de Satanás, ou existem aquelas que são poéticas, que são verdades do Senhor Jesus, da criação, e não necessariamente é um cantor gospel que está por trás do microfone, produzindo aquela arte. É o meu pensamento. Como o pastor Renan falou, não estou te dando... o pastor agora falou que pode, né? Entenda o que nós estamos falando, tá? Isso aqui é uma metanoia, abertura de mente para você entender o que é certo e o que é errado. O que é errado é errado, o que é certo. Mas entenda, não estamos te dando legalidade para você chegar no seu pai agora e falar, pastor Bruno, pastor Renan falou que pode. Não, entenda. São pensamentos nossos, entendeu? Tem pastor Chilique, nem manda nós embora, tá? Segunda-feira, meu Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos para... O pessoal tá perguntando aqui, mas você tirou? Como é que faz para deixar o bigodinho fininho? Fórmula secreta, alguma coisa assim? O meu bigodinho? É, o seu. Não, mas meu bigodinho, assim, não tem segredo, gente. É coisa divina, é especial, como diria meu pai. É especial. É negócio Deus olhou para mim mesmo. e falou assim, esse é diferente, vou colocar só um bigode ali. E é só o bigode, gente. Eu posso deixar 10 anos, vai crescer o bigode, um pelinho aqui, outro ali. Não é uma barba bonita assim, mas como é meu bigodinho, né? Adoro. Meu Deus. Vamos lá, vamos para a última pergunta, pastor Renan. E essa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é algo que nós precisamos estar ligado. Como lidar com o luto? Confesso que essa é uma pergunta que eu mesmo fiz, gente, porque eu queria compartilhar com vocês. Eu tive uma experiência, acho que ontem, de uma família enterrando um pai. E naquele momento, assim, algumas reflexões vêm na cabeça, vêm na mente, da nossa fragilidade, ser humano como alguém tangível e passageiro, né? Em alguns momentos a gente caminha por essa terra achando que é para sempre, achando que nós vamos durar pela eternidade aqui. Fato é que a gente não foi criado para morrer. A gente não sabe lidar muito com a perca, com a morte, porque a gente, na essência, foi criado para ser eterno. Mas em algum momento, lá no Gênesis, o pecado entra nas nossas vidas, e a morte passa a ser, então, o endereço certo de todos que vão nascer, um dia vão morrer. A não ser que você faça parte do arrebatamento. Então, todos que estamos, você aí, eu aqui, nós temos um tempo certo para morrer. Mas a gente não sabe lidar muito com isso porque a gente não nasceu para morrer. Então, eu estava pensando lá naquele velório, meu Deus, como que agora a gente faz essa reflexão, sabe, pessoal? Experiência própria. Eu perdi 2 pessoas muito importantes na minha vida, que foi minha avó, que me criou praticamente, e agora recentemente perdi meu pai. E algumas perguntas, lógico, que vêm pela cabeça, né? Vem na cabeça e você se pergunta muito a respeito do que é de fato, né, importante na vida, porque Salomão já dizia, né, é muito mais interessante você estar numa casa de luto do que numa festa. Sabe por quê? Porque diante da morte você passa a perceber que aquilo que importa mesmo a gente deixa de lado e a gente fica correndo atrás de coisas que vão passar junto conosco, de dinheiro, de fama, de poder. E, cara, isso ninguém vai levar. O que a gente vai deixar são sementes eternas que vão ser produzidas através daqueles que a gente um dia tocou, com a vida, com a mão estendida, com um comprometimento em olhar o outro, enxergar no outro
alguém importante. O que minha avó deixou? Ela deixou um legado de vida com Deus. Quando eu penso nela, eu penso, que mulher de Deus, que mulher que não negociou a sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis, diante da morte. Então, eu acredito que para a gente lidar com o luto, é pensar na eternidade e saber que, enquanto estivermos aqui, façamos tudo aquilo que vai repercutir eternamente. A palavra vai dizer que é muito, muito melhor ajuntar tesouros nos céus do que na terra, onde a traça vem e corrói e consome. Então, meu irmão, lidar com luto faz parte também de pensar a eternidade. Pensar que todas as pessoas que passaram por sua vida e já não estão mais aqui, têm um encontro marcado com você na eternidade. Espero que seja assim, dessa forma. Espero que as pessoas que morreram em Jesus estejam lá, né, já nessa festa, e um dia nós estaremos junto com eles, e aí sim, para sempre, sem dor, sem morte, sem medo. E é isso que eu penso. Quando a saudade vem, eu sei que existe uma data marcada, que um dia eu vou reencontrá-los e seremos eternamente felizes com o Senhor e no Senhor. Então, para lidar com a morte, eu acho que a gente tem que pensar Deus, pensar a eternidade, e as respostas que talvez não venham de forma humana, vêm de forma graciosa e espiritual, através do Espírito Santo nos consolando e nos fazendo enxergar que há vida além disso. Na verdade, a vida começa depois disso, né? A vida eterna com o Senhor. É isso. Quando meu avô morreu, acho que foi o próprio Jesus que me deu uma frase, é assim: quem não entende a morte não anseia pela eternidade, porque a eternidade, a morte e a eternidade, ela deve ser olhada num fator horizontal, não vertical. Eu olho para o horizonte, eu olho para Cristo, eu olho para a eternidade. Ou seja, as pessoas que morreram, elas estão só começando a vida, porque nós somos forasteiros na terra, né? Então, para lidar com o luto, o olhar deve ser horizontal, para você ansiar pela eternidade. E é claro que a dor do luto fica e nós devemos passar por elas, mas é necessário que nós entendamos a eternidade para conseguir lidar com o luto, né? Yes. Queria encerrar com uma oração. A gente pode cantar também depois dessa oração, mas eu queria que o pastor Bruno fizesse essa oração por você que está aí nos assistindo, pelo momento que nós estamos vivendo como igreja, essa nova forma de ser igreja, né? Ainda que separados, continuamos sendo uma igreja no Senhor. Orar para que passe rápido, para que o Senhor traga conforto, alívio ao coração daqueles que têm sofrido com essa pandemia, mas principalmente que o Senhor desperte salvação e que o Senhor nos faça enxergar que o que importa é aquilo que vem depois daqui. Por isso, façamos de tudo para que os céus nos conheçam e que possamos viver para o Senhor em prol daquilo que Ele tem para cada um de nós. Quero agradecer em nome da Renotins poder participar desse momento com a Aliança. Foi muito gratificante, foi muito legal. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube, Alianca IPR, Renotins IPR, e na página do Facebook também. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Os nossos Instagrams, Alianca IPR e Renotins IPR. Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero orar por você. Deus, eu quero orar por cada vida que está nos assistindo. Pai, que esse momento tão importante continue no coração dos teus filhos, que o que foi feito aqui hoje permaneça, Jesus, que as respostas fiquem gravadas na tábua do coração dos teus filhos. Deus, que as dúvidas que aparecerem, que os teus filhos possam ter sanadas no Senhor, que o Senhor os acompanhe. Deus, livra de todo mal, que aquele que precisa de um milagre do Senhor, que o Senhor entre nessas casas, que o Senhor entre nesses lares, que o Senhor faça morada nesses corações e que o Senhor entregue o milagre. Deus, nós oramos também por todas as pessoas que precisam de uma cura divina, por as pessoas que estão infectadas pelo Covid, por esse vírus maldito. Nós acreditamos que basta uma palavra dos céus para que tudo se mude.
porque não existe uma ordem dada pelos céus que a terra não tenha que cumprir. E assim nós acreditamos que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, assim como escreve o salmista lá no livro de Salmos. Eu abençoo os teus filhos, dê, Jesus, uma semana que começa abençoada, dê saúde para quem precisa, abra a porta de emprego para quem precisa, dê um milagre financeiro para quem precisa. Assim nós oramos, pedindo e acreditando e vivendo sobre as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.